Já é? Uhum. 7h15, mais ou menos. Viu? O, o volume. Isso. Já tá. Oi? Oi, Tá escutando estou direitinho? por aqui. Estou escutando. Também está tranquilo aqui, viu? Ah, que bom. Tudo certo. Carol. Boa noite. Boa noite a todos. Que a gente já pode começar. Porque o Instagram só dá 1 hora, né? Por 1 hora desliga automaticamente. Então a gente pode ir começando. Tá. Então, primeiramente, né, eu queria, na verdade, agradecer. Isso nem estava aqui no meu roteirozinho, mas eu queria agradecer, na verdade, ao debate, né, que eu estou fazendo com o meu professor Alexandre. Na verdade, isso é uma honra para mim, participar desse momento com o senhor, tá? Então, eu queria falar isso aqui abertamente, porque realmente é um momento muito importante, na verdade, a gente fazer uma live, o ex-orientador com o seu orientador, seu mentor, como eu digo, o pai científico, né? Então, para quem não me conhece, tá? Teve muita gente que entrou no Instagram, né, por conta para participar da live. Eu sou Raquel, tá? Eu sou ex-aluna da Universidade Federal da Paraíba e em 2019, agora, recentemente, eu defendi a minha tese de doutorado, tá? Então, hoje eu sou colaboradora do laboratório que é coordenado pelo professor Alexandre, que é o Laboratório de Estudos do Treinamento Físico Aplicado ao Desempenho à Saúde. E hoje eu trabalho como colaboradora, tá? Na linha do emagrecimento, que é onde a gente desenvolve, assim, são várias linhas de pesquisa, e a linha que eu trabalho e que eu pesquiso é justamente a linha do emagrecimento. Então, é justamente sobre, eu vou falando, desenrolar, sobre os trabalhos desenvolvidos, em especial, né? O meu trabalho desenvolvido nessa linha que a gente vai conversar hoje. Beleza, boa noite a todos. Então, também para quem não me conhece, né? Talvez muitas pessoas da Raquel estão aqui e não tenham muito contato comigo. Sou o professor Alexandre, da UFPB. Raquel já falou, né? Que a ideia da gente aqui é conversar um pouco sobre essa questão do emagrecimento, que é um tema muito interessante, porque existe ainda uma grande distância entre o conceito que as pessoas têm e aquilo que a pesquisa científica mostra. Tá? E a gente vai tentar discutir hoje em dia, hoje, justamente essa questão de algumas diferenças de conceito entre o que está na literatura e o que as pessoas acham que vão conseguir quando se pensa no emagrecimento, especificamente com o treinamento físico. A Raquel agradeceu, mas na verdade, eu, em nome da UFPB, quem agradeço, a Raquel. Na verdade, isso é um ciclo de lives que a gente está fazendo, né? Com uma atividade da UFPB, uma vez que nesse semestre a UFPB decidiu que a gente não daria aula, quer dizer, alguns departamentos resolveram ministrar aulas, mas a maioria dos departamentos da universidade resolveram não ministrar aulas, por entender que nem todo aluno ainda tem a condição adequada para fazer aula online.
Mas, como nós temos uma atividade de ensino, uma prestação de conta da sociedade, né? Na universidade nós fazemos ensino, pesquisa e extensão, e para não ficarmos devendo nessa atividade de ensino, então a grande maioria dos professores, especialmente do Departamento de Educação Física, optou por fazer cursos, lives, né? Já antecipo para vocês, tá? Que ali em agosto vamos ter um seminário nacional de educação física, inclusive com a apresentação, um congresso organizado pelo Departamento de Educação Física, com seminários, palestras, apresentação de trabalho e tudo mais. E é mais outra atividade que o Departamento de Educação Física está fazendo para compensar o fato de que nesse mês a gente não está ministrando aula exatamente, tá? Então, isso aqui trata-se de uma atividade da universidade, e eu achei muito boa a ideia de, nesse ciclo de live, sempre conversar com o ex-aluno. Porque a teoria é muito fácil lá dentro, né? Muita coisa que na teoria, quando vai para a prática, as coisas mudam um pouquinho. Então, eu já fiz, essa é a terceira live que eu estou fazendo, oficialmente, pela universidade, teve 2 anteriores, e a gente está sempre conversando sobre a prática, como fazer na prática aquilo que a gente aprende lá na academia. E, na verdade, até que eu esqueci de falar de um detalhe, que eu ia falar sobre a temática, né, da tese do que a temática da pesquisa que foi desenvolvida é justamente sobre o tema que a gente vai falar, né, que é a relação da carga de treinamento, a relação com a composição corporal de pessoas praticantes de exercício físico, tá? Então, assim, embora a gente tenha pesquisado as variáveis em relação à questão além da carga de treinamento, né, como a questão genética, mas a gente vai enfatizar exatamente sobre isso, tá? É a relação, a associação da carga de treinamento com a composição corporal de pessoas que são praticantes de exercício físico. Era só um detalhe que não tinha de falar. Tá, eu vou até aproveitar a tua fala aí, Raquel, para tentar explicar melhor, né? Por que esse tema, né? Veja só, teve uma live que eu fiz, a primeira live que eu fiz nesse período de quarentena, foi com o Matheus, onde a gente se dispôs a discutir a questão do emagrecimento, né? E tem uma questão que é central, fulcral, quando a gente pensa na questão do emagrecimento, que é o fato de que, muitas vezes, as pessoas que entram no programa de treinamento acham que vão emagrecer uma maravilha. Então, muita gente desenvolveu obesidade, ou por questões endócrinas, ou por questões psicológicas, comportamentais, ou por sedentarismo, ou por uma alimentação inadequada, e está muito no senso comum, na ideia das pessoas, eu engordei, agora eu vou fazer exercício para emagrecer. E, infelizmente, não é tão simples assim. Então, o processo do emagrecimento, seja por exercício físico, seja por dieta, ou seja por medicamento, ainda é um tremendo mistério, tá, para a ciência. Então, não é fácil emagrecer. A maioria das pessoas que tentam emagrecer não vão ter esse sucesso todo, como se pensa, né? Eu diria até, é um cálculo grosseiro que a gente tem feito, algo em torno de 80% das pessoas tentam emagrecer e não conseguem. Existem diversos fatores que podem estar explicando isso, que podem estar fazendo a gente entender por que não é tão fácil assim emagrecer. Com exercício, com dieta, com o que for, né? No caso dessa conversa da gente hoje, vai ser com exercício físico. Entretanto, uma das questões que nós vamos colocar hoje, dessa dificuldade de emagrecer com exercício, é a carga de treinamento. Mas eu gostaria de pontuar para vocês que não é só isso, tá? Então, tem muitas questões clínicas, genéticas, metabólicas, que explicam por que as pessoas têm dificuldade para emagrecer. Isso tem 2 lados, o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é aquela coisa, né? De as pessoas, eu acho que eu vou emagrecer, não vai ser tão fácil assim. É o lado ruim. Mas tem o lado bom, que é o fato de várias pessoas que já tentaram de na vida emagrecer, ou vários profissionais que tentaram emagrecer todos os seus alunos e viram que nem todos emagreceram. O lado bom que eu digo é que a gente vai tentar explicar aqui que a culpa não é necessariamente sua. Então, se você não emagreceu, ou se seu aluno não emagreceu, a culpa não é necessariamente sua. O fato é que o nosso organismo tem um complexo sistema de mecanismos que dificultam bastante o processo de emagrecimento. Isso é uma questão. Mas tem uma outra questão que a gente vai discutir aqui, que é a questão que é bem específico o tema da live de hoje,
que é a questão da carga de treino. Mas só chama atenção que a gente vai discutir um assunto bem específico, mas não podemos esquecer vários outros fatores que estão envolvidos na questão do emagrecimento. Ao da tua parte, Raquel? Tá escutando direitinho? Estou escutando, sim. Pronto, é porque estava... Então, seria bom você apresentar o que foi sua tese, né? Para a gente discutir isso aí. Então, assim, na verdade, eu não sei se seria interessante falar, para que eu entre na questão da tese, a questão da própria recomendação do exercício físico, né? Porque, assim, na verdade, a tese, a gente se baseou em estudos prévios, né? Em relação a estudos de intervenção, que, por exemplo, tinham a prática do exercício físico, a aplicação do exercício físico de forma isolada, né? Justamente para o emagrecimento, tá? Só que, assim, esses estudos prévios, eles não eram, tinham uma limitação, né? Porque eram estudos de intervenção, mas, por exemplo, ele não tinha grandes populações, né? Não tinha como fazer uma aplicação de uma carga de treinamento com variadas cargas de treinamento. Então, existia como se fosse uma própria limitação para que isso fosse reproduzido, né? Então, assim, quantificação do que seria ideal, ou a gente falar de uma quantidade precisa, né? Você tem que fazer tanto de exercício físico, a carga de treino tem que ser dessa forma para que consiga emagrecer. Então, na verdade, a gente partiu de uma falta de estudo, né? Existia o estudo de intervenção, mas, por exemplo, tinha limitação da população, né? Porque não tinha como você fazer intervenção com 300, 400 pessoas para você saber qual seria essa carga de treino. E também não tinha como você colocar vários tipos de carga de treino para ter essa resposta. Então, o que foi que a gente fez? Na tese, né? A gente pontuou o seguinte: então, partindo dessa situação de não ter esse tipo de estudo, a gente desenvolveu o estudo transversal, né? A gente fala que a solução para isso, né, como estudo inicial, né, nessa parte da linha de pesquisa, e trabalhar a quantificação da carga de treino, foi desenvolver um estudo transversal e que fosse representativo, né, com uma amostra representativa da população. Então, a solução foi fazer de maneira transversal, né? Colocando justamente a carga de treino. É como eu tinha falado no início, a gente trabalhou também o perfil genético, né? A gente sabe que a parte genética também é um fator influenciador, né, nessa resposta. E aí, o que a gente fez? Se é um estudo transversal, né, a gente não tinha como fazer uma intervenção com quase 400 pessoas, né? O estudo ele foi feito com 340 pessoas, um estudo com muita gente, e aí a gente fez uma relação, né? Qual seria a tentativa, qual seria a carga ideal, digamos, uma carga precisa, para que as pessoas elas tenham ou apresentem uma composição corporal adequada, né? Agora, levando em consideração que a obesidade e o sobrepeso é um problema de saúde pública, e aí a gente queria ver a relação do exercício com a questão, tanto de exercício seria suficiente para manter uma composição corporal adequada, saudável, digamos, certo? E aí, eu não sei se o senhor quer que eu fale em relação à questão das orientações do Colégio Americano. Sim, é interessante, importantíssimo, né? Mas eu queria só, antes de colocar essa questão das orientações do Colégio Americano, ou seja, o colégio é uma instituição que diz quanto que a gente deve fazer de exercício para emagrecer, tá? Então, a questão central dessa conversa hoje é quanto de exercício que eu preciso fazer para que eu consiga emagrecer, tá? Mas eu gostaria, antes de eu falar dessa questão, Raquel, apresentar um pouquinho do contexto histórico, tá? Para a gente fazer um balanço histórico e chegar aqui. Quem assistiu minha live com o Matheus, eu falei de maneira mais profunda, que eu falo de maneira mais abreviada, mais superficial, tá? Mas a seguinte questão. Se você pegar todos os estudos que existem na literatura hoje, em que as pessoas iniciaram um programa de treinamento para emagrecer, em média, as pessoas emagreceram 3 quilos. E a gente sabe que 3 quilos, na maioria dos casos, não é algo suficiente, né? Então, a gente pode dizer hoje, baseado na literatura, a gente pode dizer
que o potencial do treinamento físico para promover emagrecimento é algo bastante limitado. Então, o exercício sozinho, ele é limitado para promover emagrecimento. Entretanto, vários personagens vão dizer, não, mas meu aluno emagreceu 20 quilos, mas eu emagreci 15 quilos. Verdade. Tá? O problema é que enquanto mais ou menos 2 pessoas emagrecem 8, 10, 14 quilos, uma maioria de 8 pessoas, para cada 2 pessoas que emagrecem 8, 10, 15, 20 quilos, a gente vai ter 8 pessoas que emagrecem nada, 1, 2, 3 quilos. Então a média termina ficando lá embaixo, porque tem muito mais gente que emagrece pouco do que gente que emagrece muito. O que gera uma certa confusão é que, normalmente, quando uma pessoa emagrece bem com exercício, divulga para todo mundo. Isso. E quando a pessoa não consegue emagrecer, esquece que fez aquilo e segue a vida, mas não divulga. Porque aí dá uma má ideia, uma má sensação de que as pessoas estão emagrecendo uma maravilha, porque a gente só consegue ouvir os relatos daquelas pessoas que tiveram sucesso nos seus programas de emagrecimento. Tá? Agora, tomando bem ao pé da letra a literatura científica, eu vou ter que dizer assim, ó, quem treina só emagrece 3 quilos. Volto a dizer, tem exceções, tem pessoas que emagrecem muito, mas a maioria não emagrece mais do que 3 quilos depois de alguns meses fazendo programa de treinamento físico. Mas a gente tem uma luz no fim do túnel que é muito importante, que é o fato que se você pegar atletas, a grande maioria dos atletas, eles não só são magros, como são bem mais magros do que o mínimo necessário para a questão de saúde. Por exemplo, o percentual de gordura ideal de um homem é de no máximo 20%. Então, se você é homem e tem até 20% de percentual de gordura, você está super bem. Então, em termos de saúde, você está bem. Mas atletas, eles têm percentual de gordura entre 6% e 11%. Atleta com 12%, eu trabalho muito com esporte de alto rendimento, no futebol, no atletismo, um atleta com 12%, a gente está dizendo que está gordo. Tá? Enquanto isso, mulheres, o ideal é que ela tenha no máximo 25% de gordura, de percentual de gordura, mas atletas mulheres, elas costumam ter ali entre 14% e 18%, bem abaixo. Então, veja que a gente tem aí um certo paradoxo, né? Enquanto os estudos científicos dizem que exercício só emagrece em média 3 quilos, atletas são bem magros, então parece que emagrece muito mais. E agora, quem é que tem razão? Então é isso que a gente vai discutir hoje, tá? Nessa conversa aqui. Só que antes disso, eu queria entrar num contexto muito importante do ponto de vista de números, tá? A gente tem que pensar o seguinte, ó, eu tive que, para entender o processo de emagrecimento, em termos genéticos, biológicos, eu tive que lançar mão de vários conhecimentos a nível de história. Então, eu tenho um aluno que está escrevendo agora a dissertação dele, e ele está tendo que recorrer aos historiadores. Por quê? Eu preciso entender muito da história da humanidade para entender a questão da obesidade. O que é que eu estou entendendo? Eu achava até que o homem tinha 11 milhões de anos, mas diz meu aluno, que fez uma busca aí nos historiadores, que a gente tem 7 milhões de anos. Enquanto o Homo sapiens, nós temos 700 mil anos. Tá? E eu achava também antes que o homem descobriu a agricultura há 60 mil anos. Mas meu aluno acabou de mostrar que não, é há 10 mil anos. De qualquer maneira, o que é que a gente tem? Vamos pegar que nós temos 7 milhões de anos. E desses 7 milhões de anos, 700 mil anos enquanto o Homo sapiens. De 700 mil anos ou 7 milhões de anos, não vai importar tanto, até 10 mil anos atrás, o homem vivia andando atrás de alimentos. Até que, 10 mil anos atrás, descobriu a agricultura. Isso foi um grande avanço, porque a partir da agricultura, pela primeira vez na história, o homem não ficou à mercê da natureza para conseguir o alimento, porque ele começou a produzir o alimento. Mas, obviamente, que a vida 10 mil anos atrás ainda era muito difícil. Então veio a Revolução Industrial, agora, há 300 anos atrás, e veio a Revolução Digital, né? De tal modo que, hoje em dia, 99,9% das pessoas não precisa fazer esforço nenhum para buscar o alimento. E o alimento está muito disponível. E o alimento de hoje ainda é bem mais engordador do que o alimento do passado. Então, o que é que eu tenho? 7 milhões de anos, e somente há 50, 70 anos atrás,
eu estou botando aí a metade do século XX, é quando o homem, pela primeira vez na história, passou a produzir mais alimento do que aquilo que ele realmente precisava. Então, o homem teve o alimento disponível e uma sedentarização das profissões, graças ao avanço tecnológico, não podia dar outra. Aí a obesidade começou a aparecer. Mas o que a gente tem que ver é que de 7 milhões de anos que nós temos, 700 mil enquanto Homo sapiens, só fazem 50 anos que a gente tem uma certa facilidade de buscar o alimento. Então, isso é tudo muito novo. A obesidade é algo extremamente novo na história da humanidade. Mas onde que eu quero chegar com isso? Eu não quero avançar muito nisso, até que em outra live a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. O que eu quero trazer para vocês, embora o Instagram não permita a gente mostrar números para vocês, né? Um data show, por exemplo, mas eu quero que vocês tentem abstrair aqui alguns números que eu estou falando, tá? Que eu vou falar. Veja só, primeiro número que eu vou falar. Qual foi a última vez na história que a humanidade foi magra? Que a obesidade não foi um problema? Metade do século XX. Da década de 50, mas mais particularmente da década de 70 para cá, a obesidade começou a ser problema na humanidade. Temos dados bem rudimentares, mas são dados que ajudam a gente. Que é de quanto de atividade física que o ser humano fazia da última vez na história que o homem foi magro, ou seja, ali pelo século XX. Naquela época, o homem gastava, em média, 4.000 calorias por dia. Hoje em dia, um homem macho gasta 2.000 calorias. E a fêmea, uma mulher, gasta 1.600 calorias por dia. Então já tem aí uma grande diferença. E olha que eu não estou comparando a gente hoje com a gente 10 mil anos atrás. Eu estou comparando com um dia desse. E por que um dia desse? Porque eu quero exatamente essa comparação. Porque foi a última vez na história que o ser humano foi magro. Foi no século XX. Então, da última vez na história que o ser humano foi magro, ele gastava 4.000 calorias. E tinha mais dificuldade ao alimento, de acesso ao alimento do que hoje. Hoje em dia, o homem só gasta 2.000 calorias, a mulher só gasta 1.600 calorias, nós temos muito mais acesso ao alimento, e os alimentos são muito mais obesogênicos, muito mais engordadores hoje do que os alimentos do passado. Então, a gente aí já começa uma conta muito interessante, né? Olha, teoricamente, se eu quero ser magro, eu ia ter que gastar 4.000 calorias por dia. Aí eu gasto 2.000, eu sou homem. Aí eu vou correr 3 vezes por semana para emagrecer. Corro meia hora, eu vou gastar 300 calorias. Então, 300 calorias com mais 2.000 calorias, 2.300. Isso só foi 3 vezes por semana, né? Se eu fizer a média semanal, vai dar 2.150 calorias por dia. Então, aquele treino só vai aumentar meu gasto calórico de 2.000 para 2.140. Quero deixar muito claro aqui que a gente sabe muito bem hoje que emagrecer e engordar não depende muito do gasto calórico, tá? Eu estou trazendo esses números aqui só como uma comparação empírica para a gente entender o problema da carga de treino. Porque, na verdade, se eu quiser adiantar a conclusão dessa conversa de hoje, vai ser assim, ó. Muita gente não emagrece porque não treina suficientemente. Tá? Então, eu tenho 2.000 calorias. A última vez que eu fui magro, eu gastava 4.000. E é uma certa ilusão eu achar que correndo 3 vezes por semana, 40 minutos, 1 hora, eu vou conseguir emagrecer. Porque eu ainda vou ficar muito longe do ideal. Enquanto isso, atletas, que são aquelas pessoas que conseguem ser magras, na sua grande maioria, eles gastam exatamente isso. Eles gastam 3 a 4.000 calorias por dia. Curiosamente, né, e coincidentemente, os atletas que gastam 3, 4, 5.000 calorias por dia são magros. Mas as pessoas que gastam menos que isso não são. Aí, essa é a questão que a gente vai discutir hoje, é a carga de treino, tá bom? Aí, pelo nosso roteirinho aqui que eu preparei com a Raquel, já que a gente tem pouco tempo para deixar a conversa bem organizada, eu já roubei aí 3 minutos de Raquel, de acordo com o nosso roteiro. Aí a Raquel vai falar um pouquinho agora sobre quais são as orientações que as instituições que orientam como prescrever exercício passam sobre como prescrever exercício para emagrecimento, e a gente vai fazer uma discussão sobre o que é que essas instituições dizem, tá? Sobre esses números, tá? Indicados por essas instituições. Pode falar, Raquel. O senhor falou aí a questão
Se a gente faz atividade de 45 a 60 minutos, aí eu já puxo, na verdade eu já estava lembrando do que as recomendações elas colocam, né? Então, assim, se a gente for lá, por exemplo, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, ela coloca pelo menos 150 minutos semanais para manter a saúde. Se você quiser fazer um gasto maior, por exemplo, quero gastar agora para perder peso, né? Então, a Organização Mundial de Saúde coloca até 300 minutos. Aí você vai para o colégio americano, né? O colégio americano, ele coloca muito parecido, tá? Esse estudo do colégio americano, que foi feito em 2009, ele levantou várias evidências em relação ao qual seria, né, os minutos semanais para você perder e você evitar o reganho de peso. E aí ele colocou são vários dados, por exemplo. Se você quer ter uma perda mínima, ele coloca 150 minutos semanais. Se você quer ter uma perda, digamos, mais ou menos, você vai gastar um pouco a mais do que 150 minutos semanais. Aí fica uma média de 2, 3 quilos. Olha, 2, 3 quilos, eles dizem, 150 minutos para cima. Mas o ideal que eles colocam, né, o colégio americano, é que você faça até de 250 a 300 minutos semanais. Ou o equivalente a 2.000 quilocalorias gastas na semana. Então, isso foi um estudo levantado do colégio americano, que ele fez de várias evidências, realmente. E aí, no fim, ele coloca, olha, o colégio americano, ele sugere que a pessoa, ela precisa fazer 250 minutos a 300 de atividade física, né, moderada por semana, ou que seja equivalente a 2.000 quilocalorias. Então, só que a questão dos estudos, que eu até falei no início, até o professor já falou, os estudos de intervenção, né, que tiveram aplicação de exercício de forma isolada, eles não passam de 3 quilos. E aí tem alguns estudos, por exemplo, de 2015, estudo de 2013, de Donnelly, ele mostra pessoas que até tiveram reganho de peso, né? Nem perde, e ainda teve gente que teve o prejuízo de ganhar realmente. Ela teve um reganho de peso. Então, assim, fica muito contraditório o colégio americano falar, né, que são até 300 minutos, de 250 a 300, e os estudos que seguem essas evidências, não, vamos fazer a aplicação, né, eu vou fazer intervenção com exercício para o povo perder peso. E aí, eles seguindo, eu até lembrei da revisão que a gente fez com o exercício aeróbio, né, de intensidade moderada, os estudos, eles seguem o protocolo do colégio americano. Só que a perda, em média, tá? A gente fez um levantamento eu acho que até o professor vai falar lá na frente, de várias modalidades, né? As 3 principais modalidades de exercício, e realmente a perda de peso, a média não ultrapassa 3 quilos de perda. E ainda repetindo, tem estudos que são alguns, né, dentre esses estudos, que a população ela ainda teve um reganho de peso, considerando o exercício. Quero só colocar uma questão interessante da tua fala, tentar traduzir esses números na prática, né? Então, se o colégio americano sugere que quem quer emagrecer deve fazer 300 minutos de exercício por semana, se eu dividir isso por 5, para fazer isso 5 vezes por semana, vai dar o quê? Vai dar 1 hora de exercício. 1 hora, 60 Então, minutos. notem que minimamente mesmo, tá? Seguindo recomendações de estudos científicos, quem quer emagrecer vai precisar fazer pelo menos 1 hora de exercício 5 vezes por semana. E isso é recomendação dos colégios, né, das instituições de pesquisa. Tá? Ou seja, não dá para a gente sonhar muito com emagrecimento com 3 sessões semanais de meia horinha. Tá? Então vai precisar ser pelo menos 5 vezes por semana, pelo menos 1 hora de exercício. E ter cuidado, viu? Muita gente sai para fazer exercício e, em vez de treinar, passeia. Ou seja, vai correr na praia, num parque, a frequência cardíaca deveria estar lá, por exemplo, em 170 batimentos, você vai olhar a frequência cardíaca da pessoa está 130 batimentos. Nós fizemos um estudo, tanto em Campina Grande quanto aqui em João Pessoa, e nós observamos que 92% das pessoas que estão ali em praças públicas caminhando,
em praças, na praia, a gente fez aqui em João Isso. Pessoa, na Praia de Intermares. Então, nós constatamos que 92% das pessoas que estão nas praças públicas estão fazendo o exercício físico com uma intensidade menor do que deveria. Ou seja, em termos práticos, se em uma hora de exercício bem feito, você gastaria 600 a 800 calorias, em uma hora de exercício mal feito, que acontece com 92% das pessoas, você vai gastar 400 calorias. Nem tanto, né? Mas 400 calorias. Mas é aí verdade. você vê o quanto que as pessoas terminam treinando muito menos do que devia. Isso porque o American College, o colégio americano, propõe pelo menos 5 sessões semanais, 1 hora cada, para dar 300 minutos por semana, e isso de uma forma bem caprichada, mas, na prática, as pessoas fazem talvez até 1 hora, 5 vezes por semana, só que numa intensidade muito baixa. Então, a demanda metabólica, o gasto energético, termina sendo algo em torno de 40% menor do que devia. Você, em vez de gastar 600, 800 calorias, tu vai gastar 400, 500 calorias, ou até menos, viu? Talvez tem gente aí que caminhando 1 hora só dá 300 calorias. Então, talvez a metade. Aí a gente começa a entender... Essa conversa de hoje é muito para aquela pessoa que pensa assim, ó, eu estou treinando e não estou emagrecendo. Então, a gente vai tentar esclarecer uma das causas, uma das respostas para aquelas pessoas que se perguntam por que estão treinando, mas não estão conseguindo emagrecer. Então, a possível causa é, enquanto o American College propõe que você faça 300 minutos por semana, o que daria 5 sessões de 1 hora por semana, bem caprichada, tem gente que faz menos do que isso. E tem gente que até faz isso, mas numa intensidade tão baixa que gasta metade ou no máximo 60% da energia que deveria gastar naquela sessão. Esse é um grande problema. Eu já vi, só rapidinho. Só que ainda tem um problema maior. Pois não, Raquel. Só para completar essa parte que o senhor falou do gasto, nessa pesquisa da gente representativa, a gente visualizou pessoas que estavam gastando 200 quilocalorias. Isso, exatamente. 200 calorias por semana. Não, por treino. 3 vezes na semana e 200 quilocalorias por treino. Dá 600 por semana. Pouco. 600 calorias por semana, né? Quer dizer, o que é muito ruim, o que já não tá bom para uma única sessão, tem gente gastando numa semana inteira. Uma semana inteira. Tá? Ó, vamos lá. Note que eu estou colocando o tempo todo aqui American College. Né? American College propõe pelo menos 300 minutos por semana. Ou seja, 5 sessões de 1 hora por semana. O problema é mais grave do que isso. Por que o problema é mais grave do que isso? Porque como o American College propõe isso, praticamente todos os estudos em que as pessoas foram fazer exercício para emagrecer, pesquisadores convidaram pessoas para praticar exercício, foi seguindo esse modelo do American College. Ou seja, 5 sessões semanais, 1 hora para cada sessão semanal de exercício físico. Tá? Nós, no nosso laboratório, fizemos exatamente isso. Tá? No nosso estudo, se eu não me engano, foi com 60 pessoas, algo um pouquinho mais, um pouquinho menos. As pessoas emagreceram perto de 3 quilos em média. Teve gente que emagreceu 6. Quem emagreceu muito, emagreceu 6 quilos. Foram algumas poucas pessoas. Mas teve gente que até ganhou peso nesse período, porque o treino não ficou tão adequado. Tá? Então vamos lá. Eu estou falando do American College, repetindo aqui 1000 vezes, para dizer que as pessoas, em teoria, de acordo com essa instituição científica, deveria fazer pelo menos 5 sessões semanais de 1 hora, bem feito. O problema é que esse dado do American College, quando o pessoal adota ele nas pesquisas, em média, as pessoas só emagrecem 3 quilos. Então, veja, mesmo se eu fizer muito bem feito, pode ser que eu não vou emagrecer aquilo que eu queria. A não ser que você queira emagrecer só 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Pessoas emagrecerem 7, 8, 10 quilos é bem raro. Tá? A gente estima mais ou menos isso, pelos dados que a gente tem, de que 20% das pessoas até conseguem emagrecer mais do que 5 quilos. Mas 80% não vão conseguir mais do que 5 quilos. Aliás, em média 3, né? Por quê? Primeiro pelo seguinte, aquele dado que eu trouxe pra gente, né? Da última vez da história que o ser humano foi magro, ele gastava 4.000 calorias por dia. Se eu gasto 2.000 calorias, e vamos supor que eu vou fazer ainda melhor, tá?
eu não vou treinar, eu não vou fazer exercício só 5 vezes por semana. Eu vou fazer todos os dias da semana, 7 sessões semanais. 1 hora, bem feita. Tá? Então, eu vou gastar algo em torno de 900 calorias. Então, meu gasto calórico vai subir de 2.000 calorias, já que eu sou homem, para 2.900. Ainda nem chega, né, naquelas 4.000 calorias, que é da última vez como foi magro, tá? Então, a gente começa a entender, volto a dizer, não é só a caloria que determina se você emagrece ou engorda, não, tá? A gente está trazendo isso aqui porque temos apenas 1 hora para conversar e não temos aqui o recurso aqui do Instagram, né? Não dá para a gente apresentar outras e outras questões, tá? Que é uma questão importante chamada de termogênese adaptativa, que a gente muito bem conhece aqui no nosso laboratório. Nem tô colocando isso, que é uma espécie de defesa do organismo para não deixar a gente emagrecer. Estou supondo que é tudo uma maravilha e se você gastar mais calorias, você vai emagrecer mais. E nem funciona assim na prática, tá? Então a gente tem, ainda que eu siga o American College, eu gastaria 900 calorias por dia. Tá? Só que atletas gastam muito mais do que isso. Gastam 3, 4 mil calorias. Você vai pegar revisões de literaturas, estudos que mostram, que estimaram o gasto calórico de atleta, você vai ver que o atleta gasta 3 a 4 mil calorias por dia. Isso. E, de fato, eles são magros. Aí tem um problema. E agora? E aí a pergunta mais importante dessa conversa, dessa live de hoje, né? Quer dizer, então, que se eu quiser emagrecer, eu vou ter que virar atleta? Acho que sim. Essa é a grande pergunta dessa conversa de hoje, né? Porque eu sei que a recomendação do American College não parece suficiente. Pelo menos para a maioria das pessoas. Eu sei que atletas não são gordos. Atletas são a maioria, composição corporal até abaixo, bem abaixo daquele mínimo necessário, tá? Mas eu sei que eles gastam 3, 4 mil calorias por dia. Eu vou ter que gastar isso tudinho. Primeiro, eu nem aguento. Né? Poucas pessoas aqui, ou poucos alunos dos professores que tem aqui, ou poucos clientes do nutricionista que eu estou vendo aqui, nessa live, tá? Aguentaria, de repente, passar a treinar feito um atleta. Gastando 3 mil calorias por dia. Então já é impensável, né? No mínimo vai acabar com o joelho de todo mundo. De tanto correr, saltar, tá? Então é impensável. Então a grande questão que a gente está entrando no nosso laboratório é tentar achar o meio termo. Ó, parece que o que o American College propõe é pouco. Parece que o atleta, por outro lado, está bem resolvido. Mas qual é o meio termo aí? 1.000 calorias, 800 calorias por dia, em média, 1.500 calorias em média, tá? Então daqui a pouco a gente vai justamente conversar sobre o quanto que seria esse gasto calórico, tá? Agora, porque antes disso, antes de entrar nessa questão, eu queria entrar numa outra questão que eu acho que é muito relevante, especialmente para os profissionais da educação física. É um debate que existe hoje, a nível de Brasil, sobre, no mundo também, tá? Sobre qual modalidade emagreceria mais. Então o crossfit emagreceria mais do que o aeróbio, a musculação emagreceria mais do que o crossfit emagreceria mais do que o HIIT emagreceria mais do que o aeróbio. Dado interessante dessa questão é o fato de que vários estudos têm indicado que quando você treina muito pesado, ou seja, no estilo HIIT, né, que é High Intensity Interval Training, trabalho com alta intensidade, muito pesado, mas você não aguenta 1 hora, o treino vai durar 20 minutos, 30 minutos. Essas pessoas teriam um maior gasto metabólico durante o treino e ficariam gastando mais energia pós-treino, até para compensar aquela grande demanda metabólica durante o exercício. Isso há 10, 8 anos atrás, acendeu uma luz no fim do túnel muito legal, muito promissora. Então se eu fizer um treino com alta intensidade, eu vou emagrecer mais. Só que de lá para cá, o que aconteceu? Vários estudos foram publicados e, absolutamente, os estudos que foram feitos com HIIT também não resultaram em emagrecimento médio maior do que 3 quilos. Ou seja, de lá para cá, nós não encontramos evidências para afirmar que fazer um exercício com maior intensidade, embora com duração mais curta, tá? Que é o modelo do HIIT, por exemplo, a pessoa emagreceria mais. Então parece que também a solução não vai ser por aí. Infelizmente, a gente ainda não achou a modalidade.
E isso faz o nosso laboratório, tá, assumir a perspectiva de que parece que a questão não é a modalidade de exercício. Parece que a questão é qual é o gasto, qual é a demanda global que você vai gastar com aquele exercício. Independente da modalidade. Até porque, se eu pegar atletas de esportes de alta intensidade, como handebol, basquete, voleibol, eles são magros. Eles são fortes muscularmente, mas são magros. Mas se eu pegar corredores maratonistas, também são magros. Independentemente da modalidade, eles têm, inclusive, percentual de gordura muito parecido. O que muda é que o atleta de esporte coletivo, de força, de velocidade, ele tem uma massa muscular acompanhando aquele baixo percentual de gordura. E o corredor, ele tem menos massa muscular. Então, ele tem um aspecto mais magro do que o jogador de basquete, de handebol, de rugby, e por aí vai. Então, me parece que a questão é a modalidade não é o fator determinante, mas o gasto calórico é o fator determinante. Quanto que eu vou gastar, demandar de energia com aquela modalidade que eu pratico, independente de qual seja a modalidade. Vou dizer pela terceira vez, porque isso é muito importante, que não é só gasto calórico, tá? Até porque nosso laboratório, inclusive, a gente investiga questões metabólicas e até genéticas envolvidas no emagrecimento, de um lado, e de outro lado, a gente investiga a carga de treino. Como a Raquel desenvolveu a tese de doutorado dela especificamente com a carga de treino, então a gente aqui está conversando especificamente com essa questão da carga de treino, tá? Então o que a gente pode dizer é o seguinte, ó, parece que a modalidade não faz diferença. Se a gente olhar só para a carga de treino, vai depender muito de quanto que eu treino. Então eu posso fazer 3 horas de exercício e posso fazer leve ou 1 hora de exercício mais intenso, tá? E eu falei exatamente 3 horas. E eu falei exatamente 1 hora, porque diz respeito a um outro estudo que a gente fez, foi muito interessante, né? Inclusive foi do dado de Raquel. Nós, investigando essa questão da carga de treino, do volume de treino, da duração do treino, da intensidade de treino, tivemos uma ideia que eu achei bem legal, né? A gente procurou uma profissão em que as pessoas ainda seja ativa. E nós achamos os carteiros. Poucos que tem, porque já tem muito carteiro hoje entregando carta de moto. Tá? Aí nós olhamos a composição corporal dos carteiros, quanto de gordura que eles tinham no corpo dele, e pegamos pessoas que treinam aqui pela praia. Não só na praia, né? Praia, praças públicas aqui da cidade de João Pessoa. E comparamos a composição corporal de carteiros com as pessoas que treinam. Qual a diferença? As pessoas que treinam, curiosamente, eles treinam aí coisa de 1 hora por dia. Eles saem de casa e correm 1 hora, caminham 1 hora. Uns 3 vezes por semana, outros 4 vezes por semana, outros 6 vezes por semana. E os carteiros, eles fazem 3 horas de exercício. Só que 3 horas de exercício andando bem devagar, né? Bem mais lento comparado com o treinamento em si. O que é que a gente viu? Que a composição corporal dos carteiros é muito parecida com a composição corporal de praticantes de exercício. Parece que 3 horas caminhando dá o mesmo efeito de 1 hora fazendo mais intenso. Ou caminhando rápido ou correndo. Ou seja, mas as pessoas que praticavam exercício não eram mais magros do que os carteiros que caminham 3 horas. A gente até achava que o carteiro caminhava o dia inteiro, mas descobrimos nessa pesquisa que os carteiros só caminham aproximadamente 3, se não me engano, 3 a 4 horas por dia. Tá? 4 horas. Então parece que a modalidade de exercício não é o que a gente precisa discutir. A gente precisa discutir assim, ó, quanto que eu preciso gastar para que eu possa emagrecer. Isso sem considerar os aspectos metabólicos. Tá? Tem um menino aqui falando uma coisa muito interessante. Fazer uma pesquisa com garis. E super interessante também. Mesmo, viu? Porque o gari passa o dia inteiro trabalhando. Aí, provavelmente, a demanda metabólica dele é bem maior. Na verdade. Talvez o gasto calórico de 8 horas de um gari dê a mesma coisa de 2 horas de um atleta. Tá? Então, a ideia interessante. Na verdade, a gente ainda pensou em fazer, eu vi que a Nila tinha colocado, a gente ia fazer com garis e também com carteiro. A questão também foi o acesso, né? A gente fez com a amostra de 340, fez com os carteiros, além disso, né? E aí a gente também ia fazer com os garis. A gente até propôs, eita, vamos fazer com os garis, mas foi a questão do acesso
que para ir no local, tudo isso seria mais... E, né? E seriam os dois. E tem outra questão... Isso. E tem outra questão importante também, né? A gente teve o cuidado de comparar duas modalidades iguais. Então, se a gente estava trabalhando com pessoas que caminham e correm, a gente pegou o carteiro porque eles caminham. Para a gente não ficar aquela dúvida, foi por causa da quantidade de exercício ou foi por causa da modalidade de exercício. Então, isso fez a gente optar pelos carteiros, porque a caminhada do carteiro contra a caminhada de quem está lá na praia ou correndo, né? Caminhando ou correndo lá na praia, tá? Então, o que a gente começa a perceber, a gente começou a aprender, é que a carga de treino é um dos fatores que a gente precisa realmente pensar quando a gente vai determinar essa questão de emagrecimento, tá? Volto a falar o que eu já falei uma vez aqui, né? Essa conversa de hoje é muito para aquela pessoa que diz assim, ó, tô treinando, mas não estou emagrecendo. Ou então, meu aluno está treinando, mas eu não estou conseguindo fazer ele emagrecer. Olhando do ponto de vista apenas do exercício, tá? A carga de treino é um fator que a gente deve levar em conta, né? Olhando ainda do ponto de vista do exercício, volto a falar. Os aspectos metabólicos devem ser levados em conta, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre eles. E, obviamente, tem que olhar também para as questões extra-exercício, né? Como a questão da nutrição, tá? Da ingestão nutricional. Mas a conversa aqui hoje é muito carga de treino. Então, esses são os argumentos que estão norteando o nosso laboratório nessa questão de descobrir qual a melhor forma de alguém treinar e conseguir resultados com o processo de emagrecimento. Ok? Alguma coisa, Raquel? Na verdade, a questão do... Parece até óbvio a questão da carga de treino, né? Mas isso influencia, mas a questão seria a quantificação, né? Como o senhor já falou. A gente, mesmo que entenda que seja óbvio a questão da carga de treinamento, mas a preocupação da gente era justamente fazer uma quantificação para entender qual seria a dosagem adequada. Isso, aí teve um dado muito interessante. O meu sonho da tese de Raquel era conseguir trazer essa resposta para vocês hoje. Porque o que a gente fez, né? Pegou lá 340 pessoas, calculou direitinho tudo que eles comiam, porque é um fator que intervém, né? Calculou também tudo que eles faziam, minuciosamente o que eles faziam de treinamento, inclusive usando o GPS para medir quanto que eles faziam de atividade física, de treinamento. Então a gente calculou tempo de exercício, intensidade do exercício, distância percorrida, estimou o gasto calórico com isso, verificou a ingestão nutricional como variável de confusão, né, para levar em conta aí na hora que fosse fazer as análises estatísticas. E eu esperava muito conseguir encontrar, assim, determinar assim, ó, se eu pegar esse monte de gente, os que são magros gastam quantas calorias por dia? E os que não são magros gastam quantas calorias por dia? Matematicamente, isso é plenamente possível. E nós fizemos, tá? Só que eu vou trazer os números para vocês, mas são números que não têm valor científico, mas sim um valor de dar ideia, porque, na verdade, isso é uma linha de pesquisa que nós continuamos ainda nos debatendo com ela no laboratório. E eu espero, daqui a alguns anos, no máximo, nem anos, né? Questão de meses, um ano, no máximo 2, poder dar uma resposta mais concisa para vocês. O que é que a gente encontrou? Quando nós pegamos, quanto que a pessoa gasta de energia nos seus treinamentos? E quanto que eles têm de percentual de gordura corporal, quanto de gordura corporal que eles tinham? E entre os homens, a gente encontrou um número que os homens teriam que gastar 800 e alguma coisa de calorias por dia para conseguir ter uma boa composição corporal, ou seja, percentual de gordura abaixo de 20%. Tá? Deu 800 calorias, ok? Isso. Só isso ó, já é um número maior do que o American College, porque 800 calorias por dia, isso quer dizer que você tem que fazer 1 hora de exercício muito bem caprichado, tá? Por dia, tá? E teria que ser 7 vezes por semana. O American College propõe 5 vezes. Então, seria bem mais. Só que tem e a mulher,
É bem pior a situação da mulher, viu? Infelizmente, mulher, para engordar é mais fácil, para emagrecer é muito mais difícil do que homens. Então, mulheres teriam que gastar 1.100 calorias por dia para conseguir ter um percentual de gordura abaixo de 25%. Tá? Aí a gente vai botar até um percentual de gordura maior para a mulher, porque é o mais comum, tá? Isso. Só que eu adoraria estar aqui falando assim de boca aberta, assim, com todo gosto, desse dado. Porque a gente teria resolvido um importante problema científico de hoje, que é determinar quanto que as pessoas precisam gastar para poder serem magras. Tá? Mas, infelizmente, esses números não têm uma boa, como é que chama? Uma boa precisão estatística. Por quê? A gente tem um negocinho chamado de R quadrado. Então, eu fiz o cálculo, aí o cálculo lembra muito uma coisa que eu acho que a maioria de vocês vai lembrar, né? Que é aquela função linear, que se aprende lá no ensino médio, que é uma reta, né? Então, tem uma reta, a partir daquela reta eu tirei essas 800 calorias para o homem e essas 1.100 calorias para a mulher. Só que o R quadrado é uma variávelzinha que diz o quanto aquela reta representa aquela população. O ideal é que a reta dê muito perto de 1. Pelo menos 90 seria excelente. 80 seria razoável. Mas a nossa reta, se eu não me engano, só deu de 0,35. Foi... Então deu, ou seja... 0,40... Não, 0,47. 47. Então o ideal era, na pior das hipóteses, era para dar 0,80 e deu 0,47. O que significa dizer isso? Que os nossos dados estatísticos indicaram que homens precisariam de 800 calorias por dia para emagrecer. E que mulheres precisariam de 1.100. Mas esse dado não é preciso, porque as pessoas são muito diferentes umas das outras. Esse é o grande problema. É uma grande diferença individual nas pessoas. Essa é a explicação, que o ideal seria dar pelo menos 0,80 e só deu 0,47. E a explicação é que outros fatores estavam envolvidos. Obviamente, né? Quais são os fatores envolvidos? Óbvios, né? Dieta está obviamente envolvido. E aí ele não entrou nessa equação, tá? E outro fator envolvido que a gente descobriu no nosso estudo, que a idade também é um fator determinante. Ou seja, quanto mais velhas as pessoas vão ficando, mais vai ficando difícil emagrecer. Encontramos um dado que não tem muita sustentação científica, mas já dá uma ideia, o que a gente já sabe. Treinar o que a American College propõe parece muito pouco para a maioria das pessoas. Tem que ser mais. Esse a mais parece ser 800 calorias por dia no homem, o que daria mais ou menos 1 hora de exercício bem caprichado por dia, ou então 1.100 calorias para a mulher, o que daria mais ou menos 1h30 de exercício por dia. Esse dado é um dado curioso, interessante, mas não tem muita sustentação estatística, porque o fator dieta precisa ser considerado e o fator idade também precisa ser considerado, que foi um outro achado da tese de Raquel, né? Que emagrecer é uma questão também de idade. Quanto mais velho você for, mais vai ficar difícil emagrecer quando você tenta com exercício físico, ok? Então, na verdade, eu acho que está chegando assim no ápice da conversa de hoje, né? A conversa de hoje foi muito discutir com vocês que 1 hora de exercício por dia, 5 vezes por semana, é o mínimo proposto para quem quer emagrecer, segundo as instituições, as pesquisas científicas atuais. Número 1. Número 2. Na prática, uma minoria de pessoas vão conseguir emagrecer maravilhosamente com isso, mas uma maioria só emagrece aí, em média, 3 quilos. Quem está dizendo isso não sou eu, são os estudos científicos que estão publicados na literatura. Número 3. Atletas, por outro lado, são magros, mas eles gastam muito mais do que isso de energia por dia. Número 4. Nosso laboratório está tentando encontrar um meio termo aí, nem tão pouco quanto o American College, mas nem tanto quanto do atleta. A gente quer encontrar qual é esse valor. Encontramos um certo valor, de 800 calorias por homem, daria 1 hora por semana, por dia de treinamento, e para a mulher seria bem pior,
bem mais, é 1h30, mas esse dado a gente não pode estabelecer como algo certo, porque, estatisticamente falando, ele só tem metade da precisão que a gente precisava. E só tem metade da precisão porque precisamos levar em conta também o fator alimentação e o fator idade. Não temos ainda esse dado, mas nosso laboratório espera que com o tempo, com as outras pesquisas que vão acontecer, a gente consiga determinar melhor, juntando nutrição, mais idade, mais carga de treino, quanto que as pessoas devem fazer para manter uma boa composição corporal durante o exercício físico. Aliás, durante não, né? Através do exercício físico. Ok? Bom, então, Raquel, acho que é isso, né? A gente conseguiu fechar a nossa conversa. Não sei se tem alguma coisa mais para falar. Não, pelo que eu estou vendo, nós temos 6 minutos ainda de live. Uma observação que o senhor já tinha falado, em relação também à modalidade, que isso daí, na verdade, do HIIT, do treino resistido, do exercício aeróbico de intensidade moderada, não é o que a gente acha, né? A gente fez uma grande revisão, né, sobre esses estudos para fazer, era uma comparação de qual seria a modalidade que teria um resultado melhor em relação ao emagrecimento, né? Eu não acho que foi assim, a gente não se baseou no achismo. A gente fez uma busca, né, das modalidades, e realmente a gente viu que, independente da modalidade, a média não passa de 3 quilos, tá? Seja exercício aeróbico de intensidade moderada, seja o treino resistido, seja o próprio HIIT, né? Então, a limitação, ela foi realmente independente do tipo de modalidade. O senhor falou no início, aí eu lembrei, não. E isso daí foi uma busca que a gente tinha feito, né? Na literatura sobre essas modalidades. Não teve diferença, né? Na comparação das 3. Beleza, eu queria só aproveitar sobrou aí 2 minutinhos, né? Isso. Para divulgar nossas próximas lives, tá? Então, próxima semana, dia 7, mais um ex-aluno, digamos assim, só que esse é um aluno bem especial, que é uma pessoa que eu dava muito aula particular, que é o Helder, muito chamado de Bob Helder, Bob Esponja, né? Uma pessoa que trabalha com jiu-jitsu, dono das academias Alavanca. O Helder faz uns 10 anos que está em Abu Dhabi, fazendo trabalho com jiu-jitsu lá. Então, dada a grande interação que eu tenho com o Helder, eu tive a ideia de a gente conversar semana que vem sobre a área do treinamento esportivo. Daí eu queria que a gente conversasse sobre preparação física, né, no jiu-jitsu, mas a do Helder preferiu que a gente trabalhasse com genética no esporte, na próxima semana. Dia 14 é com Lidiane, que também falou do nosso laboratório. Vai ser também na área de esporte. A gente vai trabalhar com alimentos que melhoram o desempenho de atletas, em vez de suplemento. Tá? Então, a gente vai falar sobre alimentos, mas bem focado no que Lidiane estuda desde que ela faz graduação comigo, há mais de 10 anos, que é a uva e o suco de uva. Tá? Tem mais 2 lives que não estão no cronograma ainda, mas eu vou divulgar, acertar com as pessoas que me chamaram para fazer live. Vai sempre nas terças-feiras, e a gente vai fazer mais 2 aí, tá? Uma vai ser com o Alexandre, que é o preparador físico atual do Botafogo. A gente vai poder conversar sobre a preparação física no futebol, tá? E a outra é sobre emagrecimento, mas do ponto de vista mais psicológico. Aspectos comportamentais envolvidos no emagrecimento, ok? Certo. Então, fora isso, agradecer, porque daqui a pouco vai cair aqui a live, né? E muitas pessoas me perguntaram se a live poderia ser divulgada depois. Daí eu respondi às pessoas que eu vou salvar essa live e vou colocar no YouTube, na minha página do YouTube, de modo que vocês podem acessar lá, especialmente quem não teve a oportunidade de ver a live hoje por falta de tempo, ok? Ou por outros compromissos. Também agradecer, tá, professor, pela oportunidade e também por poder compartilhar, né, sobre a nossa linha de pesquisa, né, que é a linha do emagrecimento, e falar sobre os nossos estudos, né, tudo que a gente fez no doutorado, a pesquisa que a gente concluiu. Então, também agradecer justamente por isso, tá? Por a gente compartilhar da vivência que a gente tem no nosso laboratório. Eu fico muito feliz. Tá, e recado final. Quer emagrecer pelo menos 1 hora por dia, pelo menos 5 vezes por semana, e nada de passear durante o treino, para fazer exercício de verdade. Minimamente isso, tá? Quanto a mais que isso,
a gente espera dizer daqui a um ano, alguns meses mais, tá? Mas menos do que isso, nem pensar. Então, tchau, né? Tchau, eu vou esperar terminar, falta 30 segundos, e aí eu vou finalizar, acho que ela vai cair, falta 20 segundos. Aí vai contar e eu Então é tchau mesmo. vou colocar no IGVT. Tchau. Tá certo. Valeu. Tchau, gente. Valeu.